Eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros, estou usando uma blusa preta, estou aqui nos estúdios da Multirio e essa é a nossa aula sobre iluminismo e liberalismo. Bem, vamos lá. Filosofia, a gente pode definir como, por exemplo, um conjunto de reflexões sobre natureza, comportamento humano, através sempre do uso da razão. Assim como a história, a filosofia, ela tem uma metodologia. Não é um simples pensamento da minha cabeça. Ela requer métodos de análise. E o indivíduo que utiliza desses métodos de análise é o filósofo. Filósofo é o indivíduo que vai se debruçar sobre muitos fenômenos sociais e vai tentar explicar de forma teórica. Rafa, não é aula de história? Para que está falando de filosofia? Simples, porque a história, essa ciência que estuda o ser humano no tempo, mas também no espaço, ela não age sozinha. Nós, historiadores, estamos sempre pedindo ajuda a outras disciplinas, como, por exemplo, arqueologia, geografia, até a matemática. Mas na aula de hoje, a gente vai precisar da ajudinha da filosofia. Bem, estamos falando sobre iluminismo. Essa palavra, se você não percebeu, te lembra uma outra, né? Na verdade, um verbo, que é iluminar. Agora me acompanha. A gente ilumina algo que está escuro, né? Um quarto escuro, que você não está vendo nada, você acende uma luz. A ideia da palavra iluminismo está justamente aí. Não sei se na sua casa você já ouviu o termo, ou em outro lugar, que é dar uma luz a essa discussão. Quando você tem uma ideia, lá nos desenhos animados, parece uma lâmpada. Justamente. Então, os iluministas, que são os filósofos desse movimento que a gente vai estudar na aula de hoje, eles queriam justamente isso. Iluminar algumas questões que eles não estavam enxergando muito bem, que a sociedade não estava enxergando muito bem. Então, vamos entender melhor esses movimentos na aula de hoje? O iluminismo, como eu falei, foi um movimento filosófico que aconteceu lá no século XVIII, no continente europeu. Filósofos de várias nacionalidades. Na aula de hoje, a gente vai ver ingleses e franceses especificamente. Esse movimento vai surgir num contexto de ascensão da burguesia, tanto economicamente quanto politicamente. A burguesia aqui, nesse caso, ela é uma das protagonistas desse movimento. O iluminismo, ele está sob 3 pilares. Me acompanha. Primeiro, a gente vai chamar de universalidade. O que significa isso? Universalidade, universo, ou seja, é um movimento que vai pensar em todo mundo, uma inclusão geral. Segundo, é uma questão da individualidade. O que é isso, Rafaela? Simples também. É pensar num indivíduo, que esses indivíduos, eles existem. É um indivíduo concreto. E o terceiro, uma palavra que eu acho que você já ouviu falar bastante, que é autonomia. E ela é bastante importante. Por quê? Porque significa que o indivíduo, ele pode pensar por si, sem uma tutela, sem a tutela, no caso aqui, ou da igreja ou do Estado. Se você não percebeu, agora você vai perceber que tudo isso que eu falei, a gente usa até hoje. Esses 3 conceitos, esses 3 pilares, estão presentes na nossa vida. Provavelmente na escola você já ouviu a palavra autonomia várias vezes.
como uma das missões da escola é formar um indivíduo crítico e autônomo. Justamente um indivíduo que o seu pensamento não dependa, não seja guiado, vamos falar assim, por outras instituições. Bem, para isso, os iluministas, eles têm a razão como a grande peça-chave. Seria justamente através da razão que os indivíduos, eles conseguem perceber os erros que estão acontecendo ali naquela sociedade e eles têm a capacidade de modificá-los, de colocar propostas para modificá-los. A razão permite a gente observar bem ao nosso redor. Além da razão, dois outros componentes são fundamentais: conhecimento científico e educação. É isso, gente. Através da ciência e da educação, a gente consegue modificar a sociedade. A gente consegue quebrar discursos obscurantistas, a gente consegue combater a não informação. Vimos tudo isso. Agora, vamos ver rapidinho os filósofos, esses caras que pensaram justamente e fizeram críticas àquela sociedade que estava acontecendo na Europa naquele momento. A gente vai ver alguns filósofos. Presta atenção que alguma dessas ideias eu aposto que você já conhece, ok? Vamos passar para o primeiro filósofo? Esse aí é o John Locke. Ele é um filósofo, foi um filósofo inglês, no caso, e é um dos mais importantes filósofos do empirismo. Ele afirmava que o conhecimento era proveniente da experiência, tanto da origem externa, nas sensações, quanto nas internas, através das reflexões. Locke defendia a liberdade intelectual e a tolerância. Foi o precursor de muitas ideias liberais, que só floresceram durante o iluminismo francês do século XVII. O Locke acreditava, por exemplo, que a soberania não residia no Estado, mas sim no povo. O Estado deveria apenas executar as leis. Então, o segundo grupo aí que a gente vai ver são os enciclopedistas. Vamos dar uma olhada rapidinho? O enciclopedismo foi um movimento de caráter cultural e filosófico que ocorreu ali na metade do 18, dentro desse contexto do iluminismo, né? Ele tinha justamente essa questão de catalogar e divulgar conhecimento iluminista através da escrita, da publicação e da divulgação de uma enciclopédia. A enciclopédia é bem parecida aí com o nome que você conhece, né? Isso, Wikipédia. A ideia era colocar dentro dessas publicações todo o conhecimento científico que estivesse justamente na intenção sempre de divulgar. Lembrando que a educação e o conhecimento científico são fundamentais para o iluminismo. Então, vamos para mais um filósofo? Gente, é um nome francês complicado. Vamos ficar somente com o nome Montesquieu, que ele foi bastante importante, era um francês também, crítico do absolutismo e do catolicismo. Ele era um defensor da democracia. Então, no espírito das leis, sua principal obra, ele vai dizer que, para evitar o absolutismo, o poder devia ser dividido em 3: executivo, legislativo e judiciário. Executivo, legislativo e judiciário, desse você já ouviu falar, justamente. Essa proposta ocorre aqui no Brasil. Nosso poder é dividido em 3: executivo, legislativo e judiciário. Gente, agora vamos para o filósofo que particularmente eu mais gosto. Ele é suíço. Ele era o mais radical e popular de toda essa galera que eu estou mostrando aí para vocês. Para o Rousseau, a única esperança de garantir os direitos de cada um está na organização de uma sociedade civil com direitos iguais para todos. Isso poderia ser realizado por meio de um contrato social, estabelecido entre vários membros do grupo. Então, de acordo, cada indivíduo concordaria em submeter-se à vontade da maioria. E aí nasce o Estado. E agora, vamos dar uma olhadinha no
Voltaire. Gente, o Voltaire, ele era um defensor da ciência, do progresso. Ele não tolerava a diferença e defendia, sobretudo, a liberdade de expressão. Não sei se você reparou, eu mostrei vários homens. Exato, não tinham mulheres no iluminismo. Isso por causa das mulheres? Óbvio que não. Além de uma sociedade machista, os próprios iluministas, que embora pregassem igualdade o tempo inteiro, eles não consideravam as mulheres como iguais. Eles as consideravam, inclusive, com uma capacidade intelectual menor. Bem, mas além do iluminismo, nessa época também vigorou o liberalismo, pensando na parte mais econômica. O que era esse liberalismo? O liberalismo defendia que o ser humano ele tinha muitos direitos naturais. Viver, ser feliz e ter propriedades privadas também seria um direito natural do ser humano. Então, o liberalismo ele vai defender o seguinte, que o ser humano tenha propriedades privadas e que o Estado não intervenha na economia, que a economia, ela se autogere. Conseguem entender? Ela se autorregula, justamente através dessas propriedades privadas e de seus donos. E que o governo tem que deixar ela se virar, deixar a economia ali e ela vai conseguindo se virar, aos poucos se autorregular, se autogerir. O principal nome do liberalismo é um cara chamado Adam Smith, que a gente vai olhar agora. O Adam Smith ele foi economista e filósofo social do iluminismo e ele era escocês, ele é considerado o pai da economia moderna, tendo a Riqueza das Nações a sua principal obra. Adam Smith afirma que a riqueza de um país reside na capacidade de produzir bens. Por isso, deverá ter cidadãos capacitados e um Estado que não seja interventor. O Adam Smith acredita numa coisa chamada mão invisível da economia, ou seja, a economia ela se autogere, ela se autorregula. O Estado não precisa intervir em momento nenhum. Bem, tudo isso que a gente falou aqui vai repercutir justamente naquela sociedade. E aí vão começar a surgir uma coisa chamada despotismo esclarecido. O que é isso? Alguns reis, com o objetivo de alongar justamente sua estada no trono, percebendo que o negócio ali na sociedade não estava das melhores coisas, resolveram adotar algumas medidas iluministas, claro, a que não os colocassem em risco, e alguns desses filósofos, por exemplo, foram até consultores dos reis. Em Portugal, por exemplo, no reinado de Dom José I, teve o Marquês de Pombal, responsável, inclusive, pela expulsão dos jesuítas aqui do Brasil e por uma reforma educacional. A gente viu na aula de hoje os movimentos iluministas e liberalistas que continham críticas ferrenhas ao Estado e à Igreja, mas também propunham algumas soluções. Gente, a nossa aula está acabando, mas não sem antes um desafio. Gente, falamos muito sobre os diversos filósofos e também sobre a questão da enciclopédia, que era justamente um livro onde reuniam os maior quantidade de conhecimentos, de conhecimentos em si. A minha proposta, meu desafio para você é: faça a sua enciclopédia com conhecimentos que você tenha aí, na escola, na sua casa, no seu bairro. Escreva esses conhecimentos para a gente começar também a valorizar o nosso redor, as nossas experiências e o lugar que a gente vive. Bem, essa foi a nossa aula. Até a próxima e tchau, tchau.